Olá, eu sou Sinara Menezes, jornalista do site Socialista Morena, e recebi o convite para estar nesse TVE Entrevista Especial de hoje com o deputado federal Jean Wyllys, do Partido Socialismo e Liberdade PSOL. Ele já foi considerado pela revista britânica The Economist como uma das 50 personalidades que mais lutam pela diversidade no mundo e foi eleito por internautas brasileiros o melhor deputado federal do país. Reeleito em 2014, foi o 7º deputado mais votado do Rio de Janeiro. Baiano de Alagoinhas, Jean Wyllys tem uma atuação forte na Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT e em defesa dos direitos humanos. Atualmente é coordenador da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e Direito à Comunicação, com participação popular. Com 4 livros publicados, foi premiado por 3 vezes como melhor deputado pelo Prêmio Congresso em Foco. Olá, deputado. Olá, Sinara. Muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite da TVE e seu. Normalmente nas entrevistas, os temas giram sempre em torno da diversidade sexual, que é um tema que ele é muito caro, né? Quase sempre. Mas eu queria abordar contigo, para começar, que você entrou com um pedido para anular a reforma trabalhista. Como que é isso? A reforma trabalhista em curso na Câmara, que foi aprovada, é uma reforma que afeta o direito dos trabalhadores. Essa reforma, ela faz parte das consequências do golpe de 2016. O golpe contra a presidenta eleita, democraticamente eleita Dilma, aquele golpe não tinha como objetivo resolver os problemas do país em termos da corrupção do sistema político, tampouco colocar a economia no lugar, porque a economia não está no lugar. Aquele golpe tinha como objetivo implementar um programa neoliberal de governo que vinha sendo derrotado nas 4 últimas eleições. Então eles fizeram essa reforma e eu apresentei uma espécie de antirreforma. Uhum. Não só apresentei projetos de leis que voltam a garantir direitos que foram retirados nessa reforma, como busca de uma certa maneira anulá-la. Então esse foi um caminho que eu achei que dá uma contribuição contra essa ofensiva, digamos, neoliberal sobre os direitos dos trabalhadores. Atualmente no Congresso Nacional, como você é uma voz que representa as minorias, você se sente pregando no deserto nesse Congresso que é considerado o mais conservador da história? No Congresso, eu me sinto pregando em diferentes terrenos. Eu vou usar aqui a parábola do semeador. Eu acho que a maioria das sementes que eu distribuo cai de fato em terreno pedregoso, cai em terreno em deserto, ou está à margem do caminho e os pássaros vêm e comem. Mas eu acho que uma parte frutifica, dá fruto 100 por 1. Tem lá uma bancada de pelo menos 120 deputados e deputadas que são progressistas, que têm conhecimento, que têm repertório, que usam a política como, de fato, um instrumento de mediação de conflitos. São os 120 deputados e deputadas que salvam aquele Congresso Nacional. O resto eu posso dizer que é deserto, o resto eu posso dizer que é interesse individual. Então, eu não me sinto absolutamente pregando em deserto. Por outro lado, eu acho que na sociedade civil eu encontro um respaldo maior, né? Eu encontro interlocutores na sociedade civil que fazem com que o meu trabalho tenha sentido. A política institucional, ser um representante eleito, só tem sentido quando você tem uma conexão com a sociedade. Dos 513 mandatos de deputados e deputadas, o meu é o único que tem um conselho social. Pouca gente sabe disso. Eu tenho um conselho social hoje com 180 pessoas de diferentes setores e segmentos da sociedade. Tem desde estudantes, né, lideranças estudantis, quanto pessoas do Ministério Público do Trabalho. Tem artistas como o Jaime Allen, por exemplo, que foi durante muito tempo maestro da Maria Bethânia, é do conselho. Então é um conselho muito amplo, para o qual eu presto contas e, ao mesmo tempo, um conselho que me traz demandas. Toda proposta legislativa que eu apresento é discutida com esse conselho. Inclusive, por exemplo, esse projeto que restitui direitos que a reforma trabalhista retirou, por exemplo, veio do conselho, foi uma demanda que o conselho trouxe e que a gente formulou. Então, essa é uma maneira de você fazer do mandato não algo, um instrumento meu, único, que corresponde aos meus interesses ou mesmo ao do meu partido. É fazer do mandato aquilo que Boaventura de Souza Santos chama de democracia de alta intensidade, combinar a democracia representativa com a democracia participativa. E a participação não só através de referendo e plebiscito, mas essa participação mais direta mesmo. Como se fosse um mandato coletivo. Um mandato coletivo, um mandato mais amplo.
Então as pessoas se sentem representadas se elas forem interpeladas. Em quem você votou na última eleição? Elas não vão esquecer, porque elas estão acompanhando, elas fazem parte do mandato. Eu digo seguramente, Sinara, que os 145 mil eleitores que votaram em mim na última eleição sabem do meu mandato, acompanham o meu mandato, estão felizes com a minha atuação e lembram que votaram em mim. Entendeu? Não fazem parte daqueles eleitores que esquecem a cada eleição em quem votou. Mas os brasileiros, de maneira geral, pensam que aquelas posturas mais radicais só tem um representante, que é o que mais aparece, o Bolsonaro. Mas essa semana nós vimos que tem deputados até que defendem abertamente a tortura, né? Como o Laerte Bessa, do DF, e outros que se posicionaram a favor de uma ação de tortura contra o artista que fez a performance no MAN, né? Bolsonaro, digamos assim, seria... Isso te anima ou desanima como parlamentar? Nem anima, nem desanima. Assim, eu nunca fui ingênuo em achar que Bolsonaro era uma espécie rara naquele parlamento, né? Não seria ingenuidade, seria burrice da minha parte. Eu sou uma pessoa interessada em política, não de agora. Antes mesmo de eu ser representante eleito, antes de eu estar no movimento social, no movimento LGBT, quando eu era da pastoral da juventude estudantil, a política já me interessava e o funcionamento do sistema político. E logo eu observava quem eram as pessoas que constituíam esse sistema. Então seria uma ingenuidade achar que Bolsonaro era uma ave rara ali naquele parlamento. Não é. Ele é mais histriônica, ele é o que gosta de holofotes, ele é o que aparece como um carro alegórico, como uma comissão de frente de uma gente que pensa igual a ele. Certo? Nós vimos, como você lembrou, o Laerte Bessa fazendo uma apologia clara à tortura do meu lado. Aquela era uma resposta a mim, não tanto ao artista do MAN, o performer, que fez o trabalho em cima da série Bichos, da Lígia Clark, que é isso que as pessoas não sabem, né? A Lígia Clark fez nos anos 60 uma série de esculturas em que as pessoas podiam interagir com essas esculturas e fazer daquelas esculturas o que elas quisessem. Essa série chamava Bichos. E esse artista decidiu usar o corpo dele como matéria para reproduzir essa exposição da Lígia Clark em 2017. O que não imaginávamos é que a performance dele iria chocar da maneira que chocou por causa de vigaristas. O Laerte não fez um ataque só a ele, fez a mim também. Ainda que eu não tivesse a atuação que eu tenho, ainda que o meu mandato não tivesse o prestígio que tem, que eu não tivesse a premiação que eu tenho e a repercussão internacional, ainda que nada disso acontecesse, a minha simples presença ali, o meu corpo já causaria um ruído naquele sistema. Aquelas pessoas e o imaginário delas, e de certa forma o imaginário de boa parte da população brasileira, acha que lugar de homossexual não é aquele. Os homossexuais e as mulheres não foram feitos para ocupar o lugar da política, o debate, a tribuna, para ter voz, para disputar. Mas a justiça também tem se mostrado incapaz de punir os excessos desses deputados. Nessa semana nós tivemos uma condenação ao deputado Jair Bolsonaro por ter ofendido as comunidades quilombolas. Você acha que é uma notícia boa ou é um caso isolado? Eu acho que é uma notícia boa. Eu acho que o judiciário, o poder judiciário dos três poderes da República que sustentam a República é o menos democrático, né? Vamos mandar a real. E no Brasil, o poder judiciário distribui a justiça de maneira muito desigual, né? O tempo das garantias jurídicas existem para uma classe social, eu diria até quase para uma casta. Nós não estamos na Índia, mas os brancos ricos e de classe média se comportam como se fossem uma casta de intocáveis para os quais a justiça deve existir. Mas para os pretos, para os pobres, né, para os gays pobres, para as travestis, transexuais, para os povos indígenas, para as mulheres de uma maneira em geral, a justiça não pode existir. Mas em tempo de redes sociais, de internet, de um acréscimo de democracia por conta dessas novas tecnologias, o judiciário tem sido um pouco mais poroso. E aí a punição a Bolsonaro vem na sequência de uma indignação de boa parte da sociedade quando viu aquele homem no clube hebraica, porque isso é significativo, ele foi para o clube de uma comunidade que historicamente é difamada, que é a comunidade judaica, vítima de antissemitismo. Lá ele fez uma comparação do povo quilombola a gado, né? A reprodutores de gado, e usou a medida de peso arroba
para se referir a eles. Isso não é por acaso. Desumaniza, né? Completamente. Ele vive desumanizando as pessoas, as minorias étnicas, sexuais. Então, essa punição dele me anima. Há um processo contra ele na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, movido pela Maria do Rosário, porque ele disse que a Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque era feia, ou seja, ele tratou o estupro como um merecimento, como um prêmio, quando o estupro é uma violência absurda, inimaginável, né? Para mim, pelo menos que sou homem, não consigo imaginar a violência do estupro, né? Mas as mulheres vivem essa realidade todo dia. E há um processo movido contra mim também, ou movido por mim contra ele no STF. A presidenta Dilma foi tirada do cargo em nome do combate à corrupção, né? E o que nós estamos vendo é um governo onde a corrupção, na verdade, foi liberada, com o próprio presidente da República sendo processado e denunciado por corrupção. Como é que você está vendo o atual momento do país? Eu vejo com muita preocupação, Sinara, e eu vejo com muita preocupação porque é o seguinte, vazou para a imprensa um áudio do senador Romero Jucá em que estava claro, cristalino, evidente qual era o objetivo da retirada de Dilma da presidência da República. Estava evidente que o impeachment da Dilma foi um impeachment fraudulento. A presidenta foi acusada de um crime que não cometeu, que é o crime de responsabilidade. Até as pedaladas fiscais que ela teria praticado, ela não praticou. Então o áudio do Jucá deixa claríssimo qual era o objetivo: poupar os ladrões do PMDB, do PP e dos partidos do chamado Centrão, que estiveram nos governos petistas, claro, mas estiveram também nos governos de Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, desde que a nova república surgiu, nenhum presidente governou sem esse centro que é fisiologista, patrimonialista, de corruptos, dessa cleptocracia que sempre esteve aqui no Brasil, governando o Brasil. Então, Fernando Henrique não pôde governar sem ele, nós estamos refém dessa gente há 20 anos. Fernando Henrique não pôde governar sem eles, Lula não pôde governar sem eles, Dilma não pôde governar sem eles. Injusto é a Lava Jato, essa operação que tinha como objetivo desmontar esse esquema de corrupção no sistema político, tratar a corrupção como um problema do PT e acusar tão somente o PT e inclusive convencer boa parte da sociedade, sobretudo a classe média, de que a corrupção foi uma invenção petista. Então, me preocupa que a Dilma tenha sido tirada para a gente colocar cleptocratas, para a gente colocar ladrões no comando da República. Justamente aqueles que, na verdade, a esquerda tapava o nariz para votar. Claro, óbvio. Neles, óbvio, né? A gente tapava o nariz para votar numa chapa em que ele aparecia como vice-presidente. Eu votei na Dilma no segundo turno, apesar do Michel Temer. E eu votei na Dilma não para implementar o programa do PSDB. Michel Temer traiu a Dilma, o PMDB, Eduardo Cunha, essa gentalha traiu a Dilma, e traiu o PT, na verdade, e se aliou ao PSDB para implementar agora o programa do PSDB. Isso prova que essa gente, ela não tem moral, ela não tem ideologia, a ideologia dela é o poder. Se a Dilma precisava ser tirada porque a crise econômica chegou e a Dilma sinalizou num discurso que iria repassar parte do custo dessa crise para os mais ricos, porque foi isso que aconteceu, a Dilma mexeu a onça com vara curta. No Dia do Trabalhador, ela deu um discurso em que ela sinalizou que a crise econômica que enfim chegou ao Brasil, uma crise que começa em 2008 nos Estados Unidos, com a crise dos superprimes, que foi aquela bolha do mercado imobiliário. Quando a crise chegou no Brasil, a Dilma sinalizou num discurso de que os ricos pagariam por essa crise, pagariam mais por essa crise, porque não era justo repassar o custo da crise só para os pobres. Ao sinalizar isso, automaticamente os poderes fáticos, as corporações comerciais, o mercado financeiro, disse que está na hora de tirar essa mulher. E para isso utilizou, óbvio, o partido dos plutocratas, que é o PSDB, que é um partido de plutocratas e cleptocratas. Aliados à mídia. Aliados da mídia, claro. A mídia é o PSDB, né? Quer dizer, tem na mídia comercial o seu braço, né? Digamos assim, o seu braço mediático, né? E o PMDB, que é esse partido de cleptocratas, se unem, derrubam a presidenta democraticamente eleita, a Globo entra. E os meios de comunicação, as grandes, né, os meios comerciais entram para manipular a opinião pública, jogar a classe média, criar esse mito de que o PT era corrupto, que o PT inventou a corrupção. Eles conseguem dar o golpe e empodera a quadrilha.
O problema é que também, para dar o golpe, eles também utilizaram, instrumentalizaram os fascistas, as vivandeiras de quartel, as viúvas da ditadura, aquela gentalha que estava subterrânea, nos esgotos, agindo nas sombras, ressentidas com a Constituição Cidadã de 88, ressentidas com o fim da ditadura militar. Essa gente que tem em Bolsonaro o seu representante maior, porque Bolsonaro fez parte do grupo de militares que não queriam a abertura, que planejaram, inclusive, atentados terroristas para que não acontecesse a abertura democrática. Ele faz parte disso. Então, essa gente foi instrumentalizada por esses poderes fáticos que queriam dar o golpe na Dilma e no PT. Essa gente se sentiu à vontade, a Folha de São Paulo chegou a contratar, o Globo também chegou a contratar essas pessoas. Essas pessoas fizeram um trabalho sujo de manipulação dos imaginários, e agora que nós temos ladrões no comando da República, a classe média se calou. Essa gente fascista está empoderada, mais que nunca, e a própria imprensa que utilizou essa gente agora se encontra ameaçada. Essa gente ela tem responsabilidade nisso, ela não pode agora reclamar de que tem fascistas fechando museus, exposições de museus e fazendo visitas à biblioteca da ECA, da Escola de Comunicação e Arte Dramática da USP, para caçar os livros comunistas. Eles têm responsabilidade nesse estado de coisas, certo? Eles em nome dos lucros, né, de recompor os lucros, o mercado financeiro, as grandes corporações, decidiram acabar com a nossa democracia, colocar todos nós em riscos, empoderar a pior gente. Né? Mas, apesar de tudo isso, está aí o Lula com 35% de intenções de voto. Nós vamos fazer uma rápida pausa no TVE Entrevista Especial, que hoje recebe o deputado Jean Willis, e já voltamos. De volta com o TVE Entrevista Especial, que hoje recebe o deputado federal Jean Willis. Deputado, está acontecendo um movimento estranho de generais no Brasil hoje defendendo uma intervenção militar no país. Você acha possível isso acontecer em 2017? É difícil essa pergunta que você me fez, porque eu tenho medo de endossar esse caldeirão, esse balão de ensaio que vem sendo construído em torno por meio desses discursos que se referem à intervenção militar. É fato que estamos vivendo uma crise política, uma crise institucional. O parlamento nunca esteve tanto em xeque. O presidente da República tem 2 denúncias contra ele, vindo da Procuradoria-Geral da República. Como a gente já falou aqui, cleptocratas assaltaram a República, um golpe parlamentar foi dado, mas apesar de tudo isso, eu acredito que a saída ainda é política e democrática. Eu acho que a saída são as eleições de 2018 e acho que essas eleições de 2018 não podem prescindir de Lula. Uma eleição sem o candidato que tem 35% de intenções de votos é uma fraude. Então, essa eleição tem que ter o Lula. O Lula não é do meu partido, eu não sou petista, eu sou do PSOL. O PSOL terá candidato próprio no primeiro turno, eu votarei no candidato do PSOL, mas apesar disso, eu, por ser um democrata, no sentido profundo do termo, eu acho que uma eleição sem Lula será uma fraude. É perseguição que estão fazendo com ele? Não tenho a menor dúvida disso. É perseguição clara e um dos objetivos do golpe perpetrado contra a nossa democracia, que resultou na derrubada do governo Dilma, um dos objetivos é prender o Lula e eliminá-lo como liderança popular que pode fazer uma gestão em favor dos pobres. Essa é a verdade. Né? Então, eu não gosto de falar, mas tem muitas vivandeiras de quartel, muitas viúvas de ditadura que emergiram no contexto do golpe, que foram empoderadas pelos meios de comunicação falando em intervenção militar, e essas falas têm que ser rechaçadas. Um oficial da Polícia Militar da Bahia, recentemente, escreveu um texto e distribuiu por WhatsApp, defendendo a intervenção militar. Imediatamente eu cheguei para os deputados petistas baianos e perguntei, vocês não vão tomar uma providência? Vocês não vão cobrar de Rui Costa, do governador da Bahia, uma providência imediata? Esse cara tem que ser exonerado, tem que ser no mínimo destituído do comando que ele está. Como Dilma fez com o Mourão, quando o Mourão fez a primeira declaração pró-intervenção militar durante o governo dela. Ela tirou o comando importante que ele tinha. É grave que a gente comece a alimentar isso e que setores populares comecem a alimentar isso. As pessoas têm que ter memória do que foram os anos da ditadura militar. Né? Os militares deram um golpe,
com a promessa de que no ano seguinte fariam eleições diretas. Seria passageiro. Seria passageiro. Eles ficaram no poder mais de 20 anos. E nós sabemos o que aconteceu durante esses 20 anos. Toda a dissidência política foi reprimida. Partidos caíram na clandestinidade, o Congresso foi fechado, certo? Delegados biônicos, governadores biônicos foram eleitos durante um tempo, tortura foi praticada, assassinatos, sequestros, até mesmo mulheres grávidas foram torturadas e crianças foram tomadas. Então a gente não pode esquecer, a gente não pode perder essa memória, e acho lamentável que a nova geração, sobretudo uma garotada de 15, 16 anos, faça gritos como Ustra vive, sem saber o que foi o monstro brilhante Ustra. O que é que esse homem significou para a dignidade humana de muita gente, que teve a dignidade humana lesada por causa das torturas que ele praticou, comandou ou autorizou. A gente não pode, então, alimentar esse tipo de coisa, não podemos cair nessa ingenuidade. A saída é política. Nós somos um país que podemos ter a capacidade de dar solução política para essa crise, certo? Principalmente se a burguesia, eu não gosto muito desse termo porque eu viro quase uma caricatura de esquerda, mas eu vou dizer assim, principalmente se os mais ricos desse país e os setores da classe média se convencerem de que esse é um país de todos e todas. Se essas pessoas não se incomodarem com o fato de trabalhador ter direito, certo? Se essas pessoas não se incomodarem com a mobilidade dos pobres, se essas pessoas não se incomodarem com a inclusão de pretos em espaços de onde eles estiveram historicamente excluídos, como, por exemplo, as universidades, certo? Se a nossa elite, se ela for um pouco menos egoísta, se ela entender que as riquezas desse país são riquezas de todos e todas nós, e a gestão dessa riqueza deve servir à produção da vida boa para todos e todas, e com isso eu nem estou aqui advogando pelo o fim da diferença entre ricos e pobres. O fosso é que não precisa ser tão grande. Eu não estou aqui advogando por os socialistas vão dar na minha cara, sobretudo os mais radicais do PSOL. Eu não estou nesse momento agora nem advogando por uma sociedade livre, né, da diferença de classes. Estamos na barbárie, afinal. Eu quero impedir a barbárie, eu quero dizer simplesmente que a diferença entre ricos e pobres não precisa ser esse fosso, esse abismo que é hoje. A gente não precisa ter crianças de 10 anos trabalhando em carvoaria, ou vendendo nos semáforos, ou sendo vendida pelos próprios pais para redes de exploração sexual por causa da miséria. As pessoas que falam mal do Bolsa Família, as pessoas que chamam o programa Bolsa Família de programa Bolsa Vagabundo, não conhecem o sul do Pará. Não conhecem aquelas mães vendendo aquelas filhas de 11, 10 anos para redes de exploração sexual. Não conhecem o trabalho, nunca fizeram uma viagem para Barreiras, aqui na Bahia, para o sertão da Bahia, e ver no caminho aquelas crianças esquálidas tapando os buracos das estradas naquela terra seca. Compreenderiam o que foi o papel da Teresa Campelo no combate à fome. O que ela fez, o programa de cisternas no semiárido. Quer dizer, a elite brasileira precisa ser um pouco menos egoísta e precisa ser um pouco mais inteligente, né? Sobretudo tem setores da classe média muito burros, Sinara. Burro, que abriu mão do privilégio de estudar, chegaram às universidades, mas esses setores fizeram da entrada e da saída, do período entre entrar e sair da universidade, um hiato vazio, porque não se transformaram como pessoas. Mas os retrocessos estão se acumulando, né, deputado? O STF aprovou o ensino confessional nas escolas públicas. Como é que você está vendo hoje a gente caminhando para uma teocracia, essa mistura entre Estado e religião? Eu vejo com muita preocupação, mas a gente não pode esquecer que foi um resultado apertado. Houve um desempate e a presidenta desempatou, que é uma católica. Eu achei lamentável que a presidenta do STF, a ministra Carmen Lúcia, tenha agido mais de acordo com seus dogmas do que de acordo com os princípios constitucionais, né? Com os fundamentos da Constituição cidadã e os princípios da laicidade do Estado. Ela autorizou o ensino confessional na escola pública e isso é um escândalo numa sociedade plurirreligiosa como a sociedade brasileira. Porque é óbvio que nessa sociedade plurirreligiosa em que os cristãos são hegemonia, as escolas vão optar por ensinar a religião cristã. Sim, todo mundo comentou, né, que se fosse para ensinar candomblé, eles não iam querer, óbvio, né? Que não iam. Se fosse para ensinar o sistema dos orixás, ou mesmo para dizer que Jesus não é filho de Deus, como a comunidade judaica professa, a comunidade judaica não acredita que Jesus é o filho de Deus, que Jesus é o Cristo. A comunidade judaica acha que Jesus é mais um profeta, que o Messias não veio. Estado laico é defender o direito de todo mundo de crer no que quer e até de não crer.
Isso é um Estado laico, é garantir a todas as pessoas o direito de crer no que elas quiserem. Se elas são católicas, cristãs católicas, elas vão professar a sua religião. Se elas são cristãs evangélicas, elas professam. Os judeus têm espaço, os muçulmanos também têm, os espíritas kardecistas, os ateus, o povo de santo. Um Estado laico garante o direito de crença a todos, mas um plural, mas o Estado laico, de verdade, se protege das paixões religiosas. Porque quando um Estado age por paixão religiosa, ele põe em risco todas as outras crenças. Se um Estado tem uma crença oficial, uma religião oficial, todas as outras passam a ser perseguidas. E nesse sentido, a decisão do STF foi preocupante, mas esse mesmo STF tem posições progressistas. Por exemplo, garantiu o direito de livre associação e liberou a marcha da maconha, que era criminalizada e tratada pelas polícias como apologia às drogas. E hoje a marcha da maconha pode acontecer nas principais capitais, graças a uma decisão do STF. Em 2011, o STF estendeu aos casais homoafetivos o direito à união estável, reconheceu as uniões estáveis homoafetivas e, a partir disso, o nosso mandato provocou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, com Joaquim Barbosa na época, e Joaquim Barbosa tomou uma decisão no Conselho Nacional de Justiça que garantiu o casamento civil materialmente à população LGBT. Então, é contraditório, é um STF contraditório, e eu acho que essa decisão específica, ela veio muito no rastro dessa histeria que nós vivemos recentemente em torno da questão da pedofilia. Né? Uhum. A pedofilia virou o novo pânico moral utilizado pelos canalhas, pelos vigaristas, para criar cortinas de fumaça. Né? Essa é a verdade. Porque se eles estivessem preocupados com pedofilia de verdade, eles estariam na CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes que nós fizemos. Se eles estivessem interessados mesmo em combater a pedofilia, eles seriam a favor da prisão do prefeito de Quari, que comandava um esquema de exploração sexual de meninas no norte do país. Uhum. A própria CPI feita anteriormente apontou que quem praticava pedofilia, políticos, juízes, estavam envolvidos em redes... Gente da própria família. Sobretudo gente da própria família. As principais vítimas da pedofilia não, da exploração e do abuso sexual de crianças, produzido pela pedofilia, as principais vítimas são meninas. E o principal algoz é alguém próximo dela. Ou o padrasto, ou o tio, ou o pai, ou o vizinho mais próximo. E essas crianças são submetidas ao silêncio. Né? Elas são submetidas a um silêncio forçado sob ameaça. E essas pessoas que estão fechando exposições de museus e atacando artistas, elas estão colaborando para que a exploração sexual continue. Quando ela vai lá tratar uma obra de arte como apologia à pedofilia. Desculpa, minha querida, a apologia à pedofilia é se calar diante de padres pedófilos e políticos pedófilos que estão praticando e que adoram essa cortina de fumaça para continuar praticando. Deputado, você acha que o arquivamento do projeto da criminalização da homofobia foi um revés? Aqui na Bahia, por exemplo, o Estado carrega a triste estatística de ser campeão em crimes contra gays, lésbicas e travestis. Eu me lembro que você tinha algumas restrições a esse projeto, não é? Eu tenho restrições. Bom, eu quero primeiro dizer que os números são alarmantes mesmo, são quase 300 pessoas LGBTs mortas anualmente no Brasil. Uma estatística pavorosa. O Brasil é o país que ostenta o lamentável ranking de campeão de morte de pessoas travestis, transexuais e transgênero. E é óbvio que essas mortes, a gente precisa dar uma resposta para essas mortes, e nós já temos instrumentos no Código Penal para dar respostas a essas mortes. Uhum. E com isso não quero dizer que nós não tenhamos, por exemplo, que lutar pela inclusão no Código Penal da motivação torpe, homofobia, ou homo, lesbo, transfobia, ou transfobia e homofobia. Temos que lutar sim pela inclusão. Esse Estado punitivista que quer ampliar a prisão, que quer ampliar tipos penais. Então, se nós temos violência contra a mulher, ok, criamos um tipo penal, feminicídio. Aí damos essa resposta no Código Penal. Ok, mas a violência contra a mulher permanece, porque a violência contra a mulher ela é sistêmica, ela é institucional, certo? Não tem que se contentar com essa resposta. E o problema é que quase sempre as pessoas se contentam com essa resposta. Então, no caso da criminalização da homofobia, digamos que a gente criminaliza a homofobia nos termos em que o racismo foi criminalizado, como um crime hediondo, imprescritível, inafiançável. Ok, digamos que isso aconteça. Quem será que vai ser preso por praticar homofobia? Óbvio, o porteiro nordestino,
que vai xingar o gay branco da Zona Sul de viado, o pobre que não teve acesso a uma educação de qualidade. Os mesmos que são presos normalmente. Sempre, exatamente. Porque o racismo foi criminalizado e eu lhe pergunto, quantas pessoas foram presas por racismo no Brasil? Nenhuma. Nenhuma. Todo juiz vai lá e converte o crime de racismo em injúria racial e a pessoa não é presa. Não é presa por um crime hediondo. Então, eu acho que o próprio movimento negro deveria rever se isso foi mesmo uma conquista. Porque se a gente olhar o perfil da população carcerária, o perfil o perfil socioeconômico da população carcerária é negro, pobre e semi-alfabetizado. Ou seja, e o racismo continua sendo praticado. Então, as respostas penais, elas não mexem nas questões estruturais. O que deveria ser feito, então, deputado? O sistema de cotas foi muito mais importante no combate ao racismo. Incluir. A inclusão, exatamente, o empoderamento desses segmentos, o acesso a bens culturais, equipamentos de políticas culturais na periferia, o reconhecimento do hip hop e do funk como expressões legítimas dessas populações. Acho que nós temos que combater o preconceito nas escolas, então nós temos que ir de sola contra a escola sem partido, certo? Nós temos que defender um plano de educação que reconheça as minorias, que dê acesso a elas ao conhecimento. É isso que vai transformar a sociedade. Não que a gente não tenha que dar resposta aos crimes. Sim, nós temos que dar e punir severamente. Então, eu defendo a criminalização na perspectiva de que o Código Penal deve incluir a motivação torpe por homofobia e transfobia contra esses crimes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas trans, os gays não têm que sofrer bullying na escola. A violência institucional praticada pelo Estado tem que ser combatida. Certo? Que é uma violência séria. Isso é que é muito mais grave. E quase sempre a direita adora respostas penais. Por que a direita nunca é contra a resposta penal? Ela foi contra o projeto da criminalização por causa de um dispositivo desse projeto, que era criminalizar o discurso dos pastores. Por isso que o projeto foi derrubado. Apenas por isso. Apenas por isso. Porque fora disso, a direita adora a resposta penal. Porque ela sabe que quem vai ser preso não é ela. Ao fim e ao cabo, o Código Penal prevê tantos crimes, mas quem é que está preso? E como é que você viu essa história da cura gay, né? Parece até piada, né, deputado? Parece piada, mas não é, né? E a gente tem que tratar isso muito seriamente, porque nós temos gays e lésbicas vivendo em sofrimento psíquico, são muitos. E, digamos assim, a coisa mais esperada é que um gay e uma lésbica esteja em sofrimento psíquico ou desenvolva algum tipo de sofrimento psíquico, porque ele vive desde muito cedo sob o signo da violência. A primeira vez que eu ouvi um insulto na vida, eu tinha 6 anos de idade. Eu era um menino de 6 anos de idade que ouvia a palavra viado, o insulto viado. Você acha que uma criança de 6 anos sabe o que é ser viado? Entende o que é orientação sexual? Não. Por que eu fui chamado de viado aos 6 anos de idade? Por que outros como eu, outros meninos como eu, o menino Alex, que morreu, chegou com o fígado dilacerado de tanto apanhar do pai porque gostava de lavar louça e de dançar a dança do ventre? Por que isso continua acontecendo? Porque nós somos crianças, as crianças em geral, elas pulverizam, elas atravessam as fronteiras de gênero que a sociedade constrói a partir da diferença sexual. Então, quando você tem um filho e ele vem do sexo masculino, a primeira providência que você faz é comprar tudo azul quando você pode comprar tudo azul. E quando você não pode, a educação que você dá é uma educação para colocar essa pessoa num papel social que ela tem que cumprir, né? Quando essa criança vai crescendo e ela vai atravessando essa fronteira em que colocaram ela, por exemplo, se ela pega uma boneca para brincar, se ela gosta de estar com as meninas, ela é insultada, ela é xingada, ela apanha dos pais. Tome jeito de homem, pai pobre. Pai rico de classe média, manda para o psicólogo, porque alguma coisa estranha está acontecendo, porque o menino gosta de brincar de boneca, como se fosse natural, da natureza, gostar de boneca. Você entende? Então, o machismo atinge ambos essas imposições de gênero, né? A homofobia, ela é prima irmã do machismo e da misoginia. Então, o que acontece? Óbvio que um gay vai desenvolver sofrimento psíquico. Você é rejeitado pelos seus pais, há uma quebra de amor, e que só a gente percebe, que os nossos pais nos recebem de maneira diferente. Quando a gente se entende por gente, ainda mais quando a gente tem um irmão que pode ver a comparação imediata do tratamento. Então, é uma ruptura no afeto que você percebe, que você nota. Você é maltratado pelos adultos em volta de você, você é humilhado, achincalhado, arremedado, chamado pelas figuras que estão na mídia, que são gays,
E a cura, essas terapias, né, entre aspas, vão causar mais danos. Então mais é isso que eu queria dizer. Então esses charlatães, esses vigaristas, se aproveitam desse sofrimento psíquico que eles mesmos produzem nas igrejas, nas famílias, no espaço todo. Eles se aproveitam desse sofrimento psíquico e ainda querem ganhar dinheiro em cima dos gays, oferecendo algo para esse sofrimento que não vai reduzir o sofrimento, ao contrário, vai aprofundar. O Êxodos era o principal grupo que oferecia nos Estados Unidos, ligado a igrejas evangélicas, neopentecostais, ofereciam cura gay. O líder do Êxodos, o Êxodos foi fechado, a justiça mandou fechar, e o líder pediu desculpas públicas pela quantidade de gays e lésbicas que se mataram porque se submeteram a essas terapias. Essas terapias incluem castigos corporais, choques. Quer dizer, a gente está voltando a algo pavoroso que foi praticado por Mengele no nazismo, experiências com homossexuais para que eles se curassem. Quando ele viu que as experiências não deu certo, que os gays continuavam tendo desejos homoeróticos, o que ele fez? Ele castrou quimicamente as pessoas. Então, a gente não pode tratar como brincadeira, porque essas pessoas são capazes disso. O sargento Isidoro, o tenente Isidoro, sei lá qual é a patente dessa excrescência da política baiana, mantém uma comunidade terapêutica e ele se orgulha aqui na Bahia de praticar castigos corporais na comunidade terapêutica dele. Ele se apresenta como ex-gay. Isso é muito grave, e é muito grave que esse homem seja um dos mais votados aqui na Bahia. É lamentável que isso aconteça. Então, a gente não pode tratar como brincadeira, é uma disputa séria a ser feita, porque estão vidas em jogo. Nesse exato momento que eu estou falando com você, tem um gay se matando e uma lésbica se matando por causa disso. Porque tem uma família obrigando essa pessoa a ir para um psicólogo vigarista, um charlatão que vai oferecer como solução para o sofrimento psíquico resultante da homofobia a leitura de versículos da Bíblia. Isso é surreal em pleno século XXI, 2017, quando a comunidade científica internacional, né, a Organização Mundial de Saúde, já disse que a homossexualidade não é uma doença, é uma expressão da sexualidade humana. Então esse juiz de Brasília que autorizou essas terapias, quando ele falou em liberdade científica, a pergunta é de que ciência ele está falando? Porque a comunidade científica internacional, essa que valida as teses científicas, já disse que a homossexualidade não é uma doença. Então como é que ele vai dar liberdade científica para charlatães oferecerem no ambiente privado e de consultórios a cura gay? Nós vamos fazer mais uma rápida pausa no TVE Entrevista Especial, que hoje conversa com o deputado Jean Willis. Já voltamos. Estamos de volta com o TVE Entrevista Especial com o deputado Jean Willis. Deputado, essa guinada à direita que houve após o golpe contra a presidenta Dilma também tinha como objetivo acabar com as políticas sociais. Como é que você está avaliando essa destruição das políticas sociais nos últimos 13 anos? Olha, a destruição da política social é uma consequência de uma agenda radicalmente neoliberal, né? A agenda neoliberal é a agenda do PSDB, que é o partido que concorreu nas últimas eleições com o PT e perdeu todas as últimas eleições. Ou seja, o golpe foi dado para implementar essa agenda. Essa agenda neoliberal é uma agenda que dá liberdade ampla e restrita ao mercado e que dilapida o patrimônio nacional, entrega as riquezas nacionais à exploração privada. Então, a destruição das políticas sociais construídas nos últimos 13 anos, que fez do Brasil algo palidamente parecido com um estado de bem-estar social, ela é consequência dessa agenda neoliberal, certo? Eu acho lamentável. A gente lutou muito contra ela. Por exemplo, o primeiro ataque foi o congelamento por 20 anos dos investimentos públicos em saúde e educação. E isso foi colocado na Constituição Federal, ou seja, uma PEC modificou a Constituição de 88 para garantir que nos próximos 20 anos o Estado não vai gastar um centavo a mais do que gasta com saúde pública e educação. Qual é o objetivo disso tudo, Sinara? É forçar as pessoas a comprar saúde e educação. Se a escola não presta, se você não investe na escola pública e a escola pública se deteriora, você vai buscar uma saída na educação privada. Mas o problema é, quem pode comprar saúde e educação vai comprar. E quem não pode? Transformar tudo isso em negócio, assim como estão fazendo também com o SUS, que agora vai ter um plano de saúde popular. Claro, né? E é isso que estou dizendo. Congelou-se os investimentos de saúde por 20 anos
E, ao mesmo tempo, o ministro da Saúde oferece como alternativa para a crise do SUS, que ele diz existir, uma oferta de um plano de saúde mínimo à população. Agora, as pessoas não sabem que quem financiou a campanha do ministro da Saúde, do Barros, foram os planos de saúde. E é óbvio que os planos de saúde não têm interesse numa saúde pública de qualidade. Então, isso é o neoliberalismo. Isso mata a ideia do SUS, né? Porque a ideia do SUS é justamente ser universal Óbvio, e gratuito. Óbvio, nós construímos a muito custo um sistema único de saúde que era um modelo. O Obama tentou, nos seus 2 mandatos, implementar um sistema de saúde mínimo, que era chamado Obamacare, para os americanos pobres, porque os americanos pobres não têm acesso a uma saúde, quer dizer, eles são atendidos por ONGs, fundações que acabam ajudando no acesso à saúde, mas quem não tem ONG, fundação que ajude, nem tem dinheiro para pagar, está morrendo à míngua. Os pretos americanos, os afro-americanos do sul dos Estados Unidos são miseráveis e vivem uma saúde precaríssima. Então, é isso. O desmonte das políticas sociais tem a ver com esse programa neoliberal. É lamentável o que está acontecendo no país e foi tudo muito rápido. Eles deram um golpe e aí eles aprovaram essa PEC do congelamento dos gastos, aí eles fizeram a reforma trabalhista, aí eles fizeram agora a reforma política, e essa reforma política não é nada mais do que mexer nas peças do tabuleiro de modo que eles continuem ganhando as eleições. Aprovaram um fundo de financiamento, porque nós sempre defendemos o financiamento público de campanha, sempre defendemos, porque a gente acha que campanha financiada por empresários é fazer com que o sistema político exista para satisfazer os interesses dos empresários. Se corrompe na origem, né? Isso. O mercado corrompe o sistema político, porque se você bota, não existe almoço grátis. Se você bota dinheiro na campanha da Dilma ou do Aécio, você espera que Dilma e Aécio satisfaça os seus interesses, certo? Então eu sou a favor do financiamento público de campanha. Porém, nós somos contra criar um fundo que torne as campanhas tão caras quanto que elas eram na época do Caixa 2 do financiamento empresarial. A minha campanha custou R$70 mil. E sabe de onde veio esse dinheiro? De crowdfunding. Gente do Brasil inteiro, não foi gente do Rio de Janeiro só que votava em mim, não. Gente do Brasil inteiro. A famosa vaquinha, A famosa vaquinha, vai falar crowdfunding vaquinha. Foi uma vaquinha. Teve gente que doou R$200, gente que doou R$1.000. E foi assim que eu fiz a minha campanha, certo? Gente que deu trabalho, que deu material. O Sérgio Guerra, por exemplo, que é um publicitário, ele falou, olha, eu tenho minha equipe e meus equipamentos para dar para você. Te cedeu. Né? Me cedeu, maravilhoso, entendeu? Foi assim que minha campanha foi feita e eu fui o 7º mais votado e tive 145 mil votos. As campanhas podem ser baratas. Elas podem ser financiadas pelo público, né, financiadas publicamente, mas elas podem ser muito mais baratas. Eles aprovaram agora. E o próximo passo é aprovar a reforma da Previdência, que quer acabar com a aposentadoria. Fazer com que o brasileiro morra trabalhando. O brasileiro pobre, né? Porque os ricos já estão assegurados. Não, os ricos já estão assegurados, assegurados não só porque trabalham bem menos, mas também porque têm previdência privada. O problema é pobre, morrer trabalhando. Essa é a questão. E não respeitar as diferenças de expectativa de vida. Não é de uma região para outra, não. Não é dizer que a expectativa de vida no Sudeste e no Sul é maior do que no Nordeste. Dentro de uma mesma cidade, a expectativa de vida de um homem da favela é diferente da expectativa de vida de um homem da Zona Sul. A expectativa de vida de uma mulher pobre é diferente da expectativa de vida de uma mulher de classe média. Então, uma reforma da Previdência, se ela tiver que ocorrer, ela tem que levar em conta isso. Uma reforma da Previdência não pode prescindir de uma reforma tributária, que tribute as grandes fortunas, que tribute a transmissão de fortunas, que tribute a evasão de divisas, combate a evasão de divisas, as transações financeiras. A nossa tributação hoje, Sinara, ela é regressiva, ela incide sobre o consumo e não sobre a renda. Isso significa que numa tributação regressiva todo mundo paga. Eu, você, e é injusta, sabe por quê? A tributação regressiva que incide sobre o consumo, porque o Abílio Diniz, o Armínio Fraga, o Luciano Huck, esses que estão aí construindo um fundo cívico para financiar candidatos nas próximas eleições, leia-se lavar dinheiro de alguma maneira nas eleições, esses caras pagam pelo preço do feijão o que você paga, o que eu pago, o que o mendigo paga. O mendigo que está ali pegando esmola, quando ele junta as esmolas e vai no supermercado e compra 1 quilo de feijão,
uma caixa de leite para os filhos, ele está pagando por esses produtos o que você paga, o que eu pago. Deputado, às vezes, em suas posições, você destoa um pouco da esquerda, né, em geral, como, por exemplo, na questão da Venezuela, quando você chamou o presidente Nicolás Maduro de ditador. Sim. As reações da esquerda não foram muito políticas, né? Houve uma certa homofobia nas críticas ao senhor nesse caso. Sim, a esquerda brasileira está eivada de homofobia, porque a homofobia não é um patrimônio da direita. A homofobia ela é social, né? Em geral, a homofobia ela é ubíqua. Ela está em todo lugar, em toda parte. Ela é praticada pela classe A, pela classe C, né? Pela classe média. A homofobia é praticada por médicos, por ateus. Por incrível que pareça, ateus praticam homofobia, apesar da raiz da homofobia ser religiosa. A homofobia é essa ubiquidade, então ela está na esquerda também. Principalmente na esquerda brasileira, que é muito machista, muito homofóbica e muito antissemita. E aí, em vez de debater comigo as razões de por que eu estava criticando o governo Nicolás Maduro e seu ataque contra as manifestações, em vez de debater comigo, não, ela decidiu me xingar exatamente como fazem os bolsominions. Eu acho, Sinara, que as ditaduras elas têm que ser combatidas, as tiranias elas têm que ser evitadas e combatidas, não importa em que posição do espectro político ela se encontra. Principalmente a violência policial, Principalmente né? A violência policial. E o que a gente viu foram as forças de segurança do governo Maduro e as milícias usarem a força contra uma população descontente. É metade da população? É a classe média? Mas essa classe média tem o direito de se manifestar. A Dilma não agiu com truculência contra os manifestantes que foram para as ruas. Pelo contrário. Pelo contrário, exatamente. Uhum. Isso é uma democracia. Eu lamentei agora o que o governo espanhol fez, por exemplo, com os catalães. Aquela violência era desmedida e desnecessária. Eles são separatistas? São. Eles reivindicam a independência? Reivindicam. Numa democracia nós temos que tolerar isso. Não é usar as forças policiais, fazer um abuso da violência contra esses manifestantes. O problema da nossa mídia é que ela trata os venezuelanos como manifestantes e trata os manifestantes brasileiros como vândalos, porque aqui não interessa que nós façamos manifestações contra o governo de Michel Temer. E trata a polícia brasileira como heroína e a polícia venezuelana como criminosa, bandida. como bandida. Eu acho que excessos policiais lá e cá têm que ser combatidos, certo? A direita venezuelana é abjeta, é nojenta, ela é elitista, ela é também escravocrata, ela tem Miami como referência, ela é a secla do American Way of Life, tudo isso. Eu não estou deixando de reconhecer isso e não estou deixando de reconhecer que a direita venezuelana precipitou a Venezuela nesse abismo em que a Venezuela se encontra, nessa crise que ela se encontra. Eu não estou negando aqui a responsabilidade da direita venezuelana nisso. Eu só acho que a resposta de um socialista que defende a democracia não pode ser a resposta que Nicolás Maduro deu. É isso, simples assim. Eu não acho que em nome dessa causa da justiça social, nós vamos lá e assassinemos as liberdades democráticas e as liberdades individuais. Por isso eu fiz a crítica a Maduro e não retiro a minha crítica a ele. E acho que uma esquerda de verdade deveria ser tolerante com a divergência. Não utilizar a minha homossexualidade para me atacar. Não agir como os bolsominions, porque quem tem moral para falar de bolsominions depois que me chama de viado por eu ter feito uma divergência política, né? Uhum. Deputado, você acha que o PT, a abordagem do PT em relação à comunicação pública foi correta ou equivocada? Equivocada. Correta por um lado, porque eu acho que a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação constituída pelo governo Lula, foi importante. Eu acho que o investimento que os governos Lula fizeram, muito mais que os governos Dilma fizeram na comunicação pública, são importantes, foram bem-vindos, só foram necessários, mas isso não foi combinado com uma lei que regulamentasse a comunicação como um todo, uma lei de mídia, digamos assim, né? Que democratizasse a comunicação, que enfrentasse as corporações de mídia no Brasil. Deputado, mas a gente não pode esquecer que foi revelado, inclusive agora, que uma das condições para que Eduardo Cunha fizesse o impeachment da Dilma é que ele arquivasse... Que ela arquivasse.
Não, que ele arquivasse o projeto de regulamentação da mídia que ela queria. Que ela enviou, sim. Que ela queria e tinha prometido no segundo mandato, né? Então ele prometeu aos meios de comunicação que ia fazer isso e fez. Desde que os meios de comunicação apoiassem o impeachment da Dilma. Exatamente. Então houve uma troca. E será que seria mesmo possível que o PT conseguisse aprovar essa lei de meios? Eu acho que seria assim. Houve um tempo em que o Lula tinha 80% de aprovação popular, a popularidade dele estava em alta, portanto ele tinha um apoio da sociedade. O Lula tinha maioria no Congresso Nacional, uma maioria ampla, ele tinha condições favoráveis. Ele poderia ter conduzido, e o Lula tem uma habilidade política que a Dilma não tinha. O Lula sabia circular nesses espaços. Tanto é que ele está criminalizado por causa disso. Ele poderia ter conduzido esse processo muito antes dela. Ele deixou para ela fazer e ela não pôde fazer porque ela pegou a crise econômica. Tem esse outro dado. O Lula pegou o tempo da bonança. A economia de vento em popa. Ricos e pobres ganhando, sobretudo os ricos, os banqueiros, ganhando durante a era Lula, mas os pobres também com as políticas sociais. O Lula tinha prestígio internacional, ele foi chamado de o cara por Barack Obama. O Lula tinha todas as condições para enfrentar essas oligarquias de mídia no Brasil, essas famílias, e ter implementado minimamente uma democratização dos meios de comunicação que combinasse com o investimento que ele fez na comunicação pública, certo? Então eu acho que o investimento que ele fez na comunicação pública foi importante, mas ainda foi insuficiente e não combinou com essa democratização dos meios que era esperada e que era algo que o PT prometeu fazer. Mas sempre que se falava em regulamentação dos meios aqui, diziam que era censura. Claro, né? Eles sempre vão dizer isso, mas eu volto a dizer, naquele momento o PT tinha condições políticas de enfrentar esse discurso. Por que é importante? É importante porque não há democracia em que a comunicação esteja concentrada nas mãos de poucas famílias, em que a informação e o imaginário que as pessoas têm acerca da vida seja controlada por um grupo, por cerca de 3, 4, 5 famílias. Né? Não é justo, a gente não pode chamar de democracia um país em que a Globo pode derrubar e erguer um presidente. A Globo derrubou o Lula na eleição de 89 e ergueu o Collor, que pouco tempo depois foi cassado, teve um mandato cassado, foi impeachmentado, é assim que fala? Foi impedido, né? Isso não é democracia, a gente não pode chamar isso de democracia, né? A Rede Globo concentra quase toda a audiência, quer dizer, isso não é democracia. E olha que eu não sou do tipo... E é uma coisa que só existe no Brasil, né? Essa concentração toda. Até mesmo nos Estados Unidos não existe essa concentração. Nem nos Estados Unidos acontece essa concentração. Existe aqui no Brasil, que é uma aberração. O jornalismo da Globo é esse jornalismo de guerra, antipetista. Eu acho que eles deveriam ter vergonha de praticar um jornalismo de tão baixo nível, tão partidário, tão protucano, sabe? E ao mesmo tempo dizer que é imparcial, né? Eu acho que poderia ser um pouco mais... Meu Deus, eu olho para aqueles jornalistas... Honesto. Deveriam ser um pouco mais honestos. Às vezes eu cruzo com aqueles repórteres da Globo News e da Globo lá na Câmara e eu olho com, como diz o poema de José Régio, eu olho com olhos laços. Há nos meus olhos ironias e cansaços e cruzo os braços e nunca vou por ali. Quer dizer, eu evito dar entrevista, quando o Chico monta aquelas coletivas, eu vou para o fundo. Eu não quero empoderar esses meios de comunicação, a não ser que eles comecem a agir com mais objetividade, com mais imparcialidade. A Globo deveria ter vergonha de prestar um jornalismo desse a uma nação de 200 milhões de habitantes e com extensão territorial como o Brasil, sabe? E por isso hoje eu me informo pela mídia alternativa, assisto os outros jornais, os outros telejornais, me informo sobretudo o seu blog, por exemplo, as suas páginas, é uma página em que eu me informo bastante, adoro as reportagens que você faz, já ajudei em muitas delas. Obrigada. Lá, de verdade, não estou falando isso porque estou na sua frente, mas eu também vou na página do Nassif, me informo pelo jornal da Bandeirantes, me informo pelo jornal da Record, quer dizer, eu pluralizo as minhas fontes, não leio só a Folha de São Paulo, leio também a Piauí, leio a Caros Amigos. A gente tem que pluralizar as fontes e fortalecer, sobretudo, a mídia alternativa, para ver se os capitalistas desse país entendem que tem um público ávido por uma análise política que não seja tão à direita quanto a análise política feita hoje no jornalismo da Globo. Deputado, eu sinto falta de uma agenda de esquerda, parece que a gente está muito na defensiva, né? Cadê a agenda progressista? Não vale a pena colocar ela agora? Só vamos nos defender, é isso? Não, ela está sendo colocada. Por exemplo, o Vamos é uma ação da Frente Povo Sem Medo, junto com a Frente
Brasil Popular, junto com os partidos progressistas, não só os partidos de esquerda, mas os partidos progressistas, com os setores da sociedade, inclusive os setores liberais da sociedade, os liberais de centro-esquerda e até mesmo alguns liberais de direita estão nesse diálogo para oferecer uma alternativa para o país concreta. Contra certo? o obscurantismo. Contra o obscurantismo e contra essa agenda radicalmente neoliberal. Né? O Vamos quer oferecer uma alternativa à esquerda mesmo, assim, à esquerda. Uma alternativa para o país que inclua qual é a nossa política, qual deve ser a nossa política de desenvolvimento da indústria, ao mesmo tempo considerando esse desenvolvimento como sustentável, né? Respeitando as reservas florestais, respeitando os povos indígenas. Como é que esse desenvolvimento pode ser feito? Como é que vai ser as gestões das cidades, né? A mobilidade urbana? Qual é o plano de mobilidade urbana que a gente está oferecendo de segurança pública para aplacar o medo das pessoas da violência urbana? Qual é a política de geração de emprego e renda? Qual é a política tributária que nós estamos oferecendo que seja justa, que não penalize a classe média, mas também não penalize os pobres? Né? Uhum. Qual é a reforma tributária que a gente está propondo? Qual é a reforma... Então, a gente está criando um programa no Vamos que é para dizer para as pessoas, olha, não é só... Não caiam nesse conto do vigário da meritocracia. Não deem ouvido só à barbárie, né? Aos bárbaros que querem armar todas as pessoas e acham que a solução para a segurança pública é armar todo mundo. Né? Qual é a escola que a gente quer oferecer? Qual é o plano de educação que ao mesmo tempo respeita a diferença e que as pessoas acreditem que estão formando seres pensantes? Né? Qual é o nosso programa para criar mais escolas técnicas e colocar pessoas no mercado de trabalho, uma mão de obra aí que é necessária? Né? Enfim, a gente não está só na defensiva, não. A gente está na defensiva porque eles estão nos atacando, mas a gente também está nessa ofensiva de criar um programa. O problema, Sinara, é que o golpe foi dado, foi perpetrado, nós estamos em desvantagem, parte do imaginário da população brasileira foi sequestrado por uma mídia golpista, que apoiou o golpe e que, portanto, usou seu jornalismo a serviço do golpe. Deputado, infelizmente nosso tempo encerrou. Muito obrigada pela sua presença aqui na TVE, que é a TV pública do povo baiano. Qual mensagem que o senhor pode deixar para o povo da Bahia e para o povo brasileiro? A mensagem que eu vou deixar para o povo baiano e povo brasileiro é que nunca esqueçam, povo baiano e povo brasileiro, pessoas baianas e pessoas brasileiras, que nós somos pessoas de lutas, que nós já atravessamos momentos muito mais escuros nesse país e nós sobrevivemos a esses momentos, nós garantimos nossa liberdade e nós ampliamos a justiça. Portanto, não deixem a peteca cair, não se sintam derrotados. Vamos à luta, a luta segue. E obrigada a você que acompanhou esse TVE Entrevista Especial. E continue com a gente, a TVE é sua, é da Bahia.